Veja no ICL Notícias, segunda edição. Depois de sequestrar Maduro, Estados Unidos recuam em acusação e dizem que líder da Venezuela não comanda cartel de drogas. Brasil sobe o tom contra Trump. Itamaraty chama a prisão de Maduro de sequestro e alerta que o mundo corre o risco de promover a lei da selva. Bolsonaro, ator doado. Michele e Carluxo afirmam que Jair tomou tombo enquanto dormia na cadeia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, o ICL Notícias segunda edição está começando, estamos ao vivo em todos os nossos canais, nessa terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, que parece já estar no dia 99 de janeiro, né, Chico? Meu Deus, que janeirão pesado. Pesado. E o homem caiu da cama, né? Caiu de maduro, né, parece. Pois é, hoje eu tive um sonho maluco e caí da cama. Tranquilo? Igual o Gregor Samsa? Igual a Kafka total, que é o caso dele. Esse cara todo dia tem reclamação, né? Um dia ele reclama do ar-condicionado, no outro dia que caiu da cama. Essa parte de cair da cama é difícil o Estado resolver, né? Já está na cama, o que a maioria das pessoas que estão no sistema carcerário não tem. Não tem direito, tem que revezar muitas vezes até onde dormir. Um espaço, não é nem a cama que eu tô falando. Exatamente, não tem nem como ficar no chão, não tem nem como dormir. Então, ele está nas melhores condições para cumprir o que deve ser cumprido, que é a pena. O criminoso tem que cumprir a pena, só isso. Exato, de cada hora é um problema. Já deu problema no ar-condicionado, assim, é uma coisa impressionante. Tem que lembrar que ele é um defensor da tortura, né? Imagina ele na mão do ídolo maior dele, o brilhante Ustra. Não aguentava 10 minutos. Olha, Chico, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, trazer todos os detalhes aqui. Até teve uma novidade a respeito disso agora há pouco, porque existia um pedido de transferência do Bolsonaro para o hospital, mas o Alexandre de Moraes já negou também, está exigindo laudo médico, então, pois com mais calma, a gente traz esse assunto de novo aqui. Assunto internacional continua sendo muito importante, aliás, tem tudo a ver com a gente, estamos falando de América Latina. Heloísa Vilela já está a postos para conversar com a gente a respeito disso, hoje diretamente dos estúdios lá de Brasília, né, Lu? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois esse é um assunto que a gente vai tratar ainda muito ao longo desse ano e não é um assunto que tenha relevância só para a Venezuela ou para a América Latina. Acho que a gente deve lembrar que é um problema mundial que a gente está encarando agora, como eu acabei de conversar com um diplomata do Itamaraty que estava falando justamente isso. O que a gente está encarando agora é a queda do Muro de Berlim, sabe? É dessa magnitude, porque é uma mudança de paradigma absoluta no mundo inteiro. Então vamos discutir esse assunto hoje aqui, né, Gabi? É isso aí, Elo. Eu já quero começar trazendo novidade a respeito do Itamaraty subindo o tom contra esse ataque dos Estados Unidos e o sequestro também do governo Donald Trump do Nicolás Maduro. O Itamaraty chamou a prisão do Maduro de sequestro pelo nome, realmente, então importante essa colocação, e alertou também que sem o direito internacional o mundo corre o risco de promover a lei da selva. A gente tem um alerta que foi feito pelo representante do Brasil junto à OEA nessa terça-feira, um discurso que aconteceu na reunião que foi convocada justamente pela OEA para discutir essa crise toda. Então vamos assistir esse trecho, a gente volta a conversar já. Vamos lá. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. O edifício multilateral, apesar de suas imperfeições, constitui o único instrumento disponível para assegurar racionalidade, igualdade
e justiça entre as nações. Se perdermos isso, senhor presidente, perderemos não só a independência, mas também a dignidade nacional. E seremos coadjuvantes na definição de nosso próprio destino. A força do argumento cederá lugar ao argumento da força. As relações de cooperação podem transformar-se em meras relações de subordinação. Assistiremos, assim, ao colapso da ordem internacional erigida após a Segunda Guerra. A desordem que ocupará o vácuo será ainda mais injusta, violenta e opressiva, pois tenderá a ser regida pela lei da selva, sem qualquer tipo de contenção. Muito forte essa fala, Chico. Falou e disse. Não pode sair por aí anexando países como, né? Vou ali pegar um país, volto já. A gente sabe da história do que deu nisso. Lá na velha Europa, a gente sabe o que deu um maluco que saiu anexando países. Pegou a Áustria, depois vamos pegar outra ali na frente e vamos embora. Não dá. Ele está falando também, Elô, de soberania, né? Coadjuvantes na decisão do nosso próprio destino. Exato, eu acho que ele falou muito bem, deu o recado todo. Agora eu queria destacar duas coisas para você. Muito importante a diplomacia brasileira falar em fóruns oficiais e multilaterais em sequestro. Porém, isso para o Trump não muda nada. Ele acaba de falar agora há pouco, eu vi uma matéria que saiu agora há pouco, ele dizendo, eu até acho que sequestro é uma boa palavra para o que a gente fez. Quer dizer, ele não está nem aí. Agora, eu acho que ele falou uma coisa também muito importante essa semana, que foi o fato dele dizer que sim, a Groenlândia é do interesse dos Estados Unidos para a segurança nacional e etc. Por que isso é bom? Para ver se a Europa entende que o problema não é só aqui na América do Sul, não, que isso não é um problema do terceiro mundo, que isso é um problema do mundo inteiro. E isso é algo que a diplomacia brasileira está focando muito, porque isso não pode ser tratado como um problema da Venezuela ou da América Latina. Isso é um problema de mudança de regras mundiais. Então agora vai valer a força, cada um faz o que quiser, quem tem mais armas, quem tem mais poderio bélico vai lá e toma um outro país. É isso, é assim que a gente vai viver daqui para frente? Então se a Europa ainda estava achando, coitadinho dos latino-americanos, tem lá uns ditadores, pode ser que seja bom tirar eles do lugar deles e sequestrá-los, né? Agora vai pensar duas vezes, e isso é fundamental, porque o grau de perplexidade que tomou conta da América Latina também toma conta do resto do mundo. O que esse diplomata me disse é que perplexidade é geral e que está todo mundo conversando com todo mundo, que é uma coisa que a gente não vê, mas que é feita nos bastidores, porque está todo mundo se perguntando o que fazer a partir dessa ação do Donald Trump, porque isso, em algum momento, terá que encontrar uma resposta mundial, porque sem uma resposta mundial, nada vai acontecer. Agora, também destacaria aqui que a gente vem num crescendo desse problema da instituição da força como a arma, como o meio de decidir as situações, porque a gente teve a invasão da Ucrânia, que a gente pode discutir os motivos, todos eles, que têm várias questões, mas se a gente abstrair as questões políticas, é uma situação de força. Se a gente olhar para o que aconteceu e está acontecendo na Palestina, é outra situação de força que não se limita a Gaza, não se limita ao genocídio. É violência, é prisão, é expulsão, é destruição de casas na Cisjordânia também. Isso tudo o mundo ficou olhando e ninguém deu uma resposta coletiva a isso. Então a gente teve vários testes desse problema que vem crescendo e que agora estourou aqui na nossa região com esse sequestro e bombardeio de um país que não tinha agredido ninguém. Exatamente isso, né, Chico? Aliás, o mundo inteiro está preocupado. O Trump, é claro, está ameaçando mais diretamente países da América Latina, mas falou em anexar a Groenlândia também. E pela primeira vez, Gabi, Elô, eu vi o governo da Dinamarca reagindo. Para quem estava muito calado, já foi alguma reação dentro dessa linha do seu comentário. O governo da Dinamarca solta uma nota falando que isso comprometeria, inclusive, a OTAN.
Isso. Uma invasão, uma tomada da Groenlândia. Então, pelo menos aquela Europa que estava ali num clima de vassalagem total começa a deixar o sangue correr na veia, minimamente, né? Espera-se, né, Chico? Espera-se que o sangue deles comece a ferver, porque eles não estão livres dessa situação que atingiu agora a gente aqui na América do Sul, mas que está colocada para o mundo inteiro. O Donald Trump disse para o mundo inteiro que ele vai decidir como faz, quem fica no governo, quem não fica, se ele sequestra um chefe de Estado ou não. Porque não cabe discutir quem é Maduro, quem é nenhum chefe de Estado, é do método, da maneira de se relacionar entre os países, das relações internacionais que a gente está falando, né? Como disse esse diplomata do Itamaraty, não tem que fulanizar, não tem que discutir Maduro, não tem que discutir se ele era bom, se ele era ruim, se era ditador. É o método, é a nova maneira de se relacionar no mundo que os Estados Unidos estão tentando impor, que está em xeque. E a Europa que bote as barbas de molho e entre nessa discussão, porque a situação também vai ficar feia para o lado deles. Isso, Elô, até a gente está falando de organismos internacionais, eu quero trazer aqui o posicionamento das Nações Unidas, que entram justamente nessa questão que a gente coloca aqui, né, que é uma atuação inócua. Mas, de qualquer maneira, importante, as Nações Unidas expressaram uma profunda preocupação com o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, e alertaram que foi violado um princípio fundamental do direito internacional, algo que desde o primeiro segundo, aqui no ICL, no sábado, a gente já conversava. A Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, condenou esses ataques também. Teve uma coletiva lá em Genebra e ela até nomeou essa ação como um ataque também, dizendo, vou abrir aspas aqui, isso envia um sinal de que poderosos podem fazer o que quiserem. Nenhum Estado deve ameaçar ou usar força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado, fecha aspas. Foi exatamente isso que a Elô falou agora, sobre essa questão do uso da força sendo colocado e quem tem mais poderio bélico decide o que vai acontecer, dá as cartas, né? E manda os outros estados abaixarem a cabeça. Esse é o estado que a gente está assistindo e já não é de hoje. Sim, aí você rasga tudo, rasga qualquer ideia de lei da Segunda Guerra até hoje, todos os tratados, você picota tudo ali que a ONU construiu ao longo da história e joga no lixo. Se não vale mais nada, vamos para a guerra total. Aliás, Elô... Agora, eu acho importante também, Gabi, a gente pontuar que isso não é só uma atitude de Donald Trump. Donald Trump tornou o jogo cru, nu e cru. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Basta a gente se lembrar do que os Estados Unidos fizeram quando foram ao Conselho de Segurança da ONU tentar convencer com aquela mentira das armas de destruição em massa para invadir o Iraque. O Conselho de Segurança da ONU votou contra, eles viraram as costas e invadiram o Iraque. Então isso não é de hoje, esse é o modo de operar da potência norte-americana, que não aceita o fato de que está deixando de ser a primeira economia do mundo, está deixando de ser o cacicão do planeta e está perdendo essa posição econômica para a China. Isso é uma preocupação de toda a elite política americana, seja democrata, seja republicano, não salva ninguém. São todos eles têm esse pensamento unificado. Você tira daí talvez uns 3 ou 4 que são ali da linha do Bernie Sanders. O resto são todos a favor de brigar de qualquer maneira para manter essa hegemonia. É isso mesmo, e até por isso a gente sabe quais são as reais intenções do Trump. Ele sugeriu até que os contribuintes dos Estados Unidos poderiam ressarcir as empresas de energia pelos custos de recuperação da infraestrutura da Venezuela de extração e transporte de petróleo. Então, petróleo, já no sábado, de cara, o Trump sinaliza isso, e agora dizendo que o governo poderia financiar esse processo reembolsando as companhias de petróleo responsáveis pelas obras. Então, a Reuters até, Elô, para passar para você explicar melhor esse processo todo, mas a Reuters também disse que os integrantes do governo, do Trump,
já pretendem discutir, estão armando as estratégias com executivos ali do setor para poder atrair de novo as empresas, né, enormes para a Venezuela, que já saíram de lá há muito tempo, quase 2 décadas, justamente que o governo da Venezuela assumiu o controle dessas operações. E agora eles querem justamente retomar essas grandes empresas. Aliás, o Chico também, a gente conversava aqui nos bastidores sobre como foi esse movimento no passado. Eles saem porque querem, eles saem de livre e espontânea vontade. As americanas tinham uma europeia também na exploração lá, ia ter a renovação de contrato ali nos anos 80 e viram que não era um grande negócio no momento investir o quanto a Venezuela estava querendo. Estamos falando de uma Venezuela de direita, uma Venezuela conservadora, não estamos falando... Aí não tem Chávez, não tem Maduro, não tem nada disso. Então, saíram livremente da Venezuela, não concorreram, não quiseram assumir nem a renovação do contrato, que seria 83 e 84, e vazaram. Aí veio a nacionalização. Mas não teve essa de expulsar qualquer jornalista da Venezuela. Hoje mesmo está cheio de artigos na imprensa, mais uma vez, na Folha de São Paulo e no Estadão de lá. Não estou falando de imprensa de esquerda, que conta essa história. A Venezuela não expulsou ninguém, não tem prejuízo para ser ressarcido a ninguém. A Shell não é caridosa, saiu de lá porque quis, todo mundo saiu de lá porque quis. E teve uma empresa que não saiu, que foi a Chevron. Sim, né? sim, a Chevron ficou lá, achou que valia a pena ficar lá, que maior reserva de petróleo do mundo, não vou largar esse mercado assim tão fácil, tem aqui uma possibilidade de futuro no longo prazo, e ficou. E quando o Chávez nacionalizou parte da indústria, porque ele não queria nacionalizar tudo, não, era parte da indústria, tinha pedaços que iam ficar com a iniciativa privada, e essas empresas resolveram... Exxon, Conoco, decidiram sair e processar para dizer que tinham sido roubados e queriam o dinheiro de volta. E por isso que o Trump fica falando que o petróleo foi roubado dos Estados Unidos, etc. Mas a Chevron ficou lá e está muito feliz de ter ficado, está achando que agora vai fazer um belo negócio, porque as sanções vão acabar, né, eventualmente, na medida em que houver a recuperação do setor petroleiro da Venezuela, e eles já estão lá preparados para vender e para ganhar um dinheirão. Agora, o Trump tá com um certo blefe aí na parada, porque no sábado ele disse que antes de sequestrar o Maduro, e depois do sequestro, que ele falou com as empresas de petróleo. Acontece que o site político foi lá ouvir, não, foi a Reuters foi lá ouvir as empresas, e elas disseram que não falaram com o Trump coisíssima nenhuma. E ele agora está fazendo uma enorme pressão para que as empresas de petróleo dos Estados Unidos voltem a investir na Venezuela. Acontece que a gente falou disso aqui ontem, e hoje eu li uma matéria que o porta-voz do Instituto de Petróleo dos Estados Unidos fala exatamente a mesma coisa. Ele diz que para as empresas investirem, o que vai ser preciso investir lá, que vão ser milhões de dólares, para começar a dar resultado daqui a 10 anos, elas só vão investir se tiver segurança, estabilidade, se tiver um país tranquilo e se tiver um governo que não seja um governo socialista, porque também, se for assim, também não vão. Então, eles exigem, por exemplo, que os Estados Unidos coloquem soldados lá para garantir a segurança dos equipamentos que eles vão colocar lá para renovar a estrutura de perfuração de produção de petróleo da Venezuela. Então não é assim tão simples como o Trump está falando, que vai ser uma beleza, que as grandes empresas dos Estados Unidos agora vão voltar para a Venezuela. Olha, pode ser que na cara deles eles digam que maravilha, que beleza, na hora de investir, que vamos ver como é que vai ficar, né? Me parece que não vai ser assim tão fácil como ele está querendo. Na hora de investir, acho que eles vão pedir dinheiro ao Tesouro Americano, e o MAGA vai reagir com a ira de sempre, e vai ser um fracasso para o Trump, para o governo Trump. Não é uma magia. Se você não avisa o Congresso americano, você não avisa as petroleiras americanas, não avisa ninguém, e acha que vai ser como ele colocou no caderninho dele lá na Casa Branca,
Ou seja, ele pode ter entrado numa roubada sem fim. Acho que ainda tem muita água para rolar, né, Chico? Não é simplesmente ataque, sequestramos Maduro. Aliás, não fala sequestramos, né? Prendemos Maduro, capturamos. Julgando, capturamos Maduro, tá tudo certo. O governo dos Estados Unidos, o governo Trump é forte. Eu acho que, como a Elo explicou aqui, ainda eleitoralmente isso não pode não estar muito bom para o Trump. Sim, e mesmo nas forças internas que Pois é. compõem o MAGA, que compõem o movimento trumpista. Se começa a gastar dinheiro dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, Aí esquece. para eles, na visão deles, era melhor ter votado no democrata, né? É isso. E vai ter o problema interno da Venezuela também, porque você tem uma população na Venezuela que tem um nível de discussão política muito grande. Existe uma... Se a gente teve aqui a campanha do Petróleo é Nosso, que teve aquela força toda que teve décadas atrás, lá para eles, o petróleo é deles, é uma coisa muito forte. Então, quando você começar a ter empresa dos Estados Unidos investindo lá, botando equipamento, produzindo, os petroleiros de lá vão dar o alarme, a sociedade vai reagir. Não vai ser brincadeira, não existe a menor possibilidade de ser um processo tranquilo. Como o Donald Trump quer fazer a gente acreditar. Né? Exato. Exatamente. O Elo, falando no governo Trump, tem uma outra história que surgiu hoje, até uma apuração do jornal The New York Times, sobre o governo Trump deixando de acusar o Nicolás Maduro de liderar o cartel de Los Soles, gente. Recuou também até sobre a existência do cartel, algo que falamos sobre isso aqui desde sempre. Eles reescreveram a acusação judicial que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está movendo contra o Nicolás Maduro. Então, é uma mudança de linguagem que foi uma apuração do New York Times, como eu disse, e o Maduro antes ele estava sendo acusado, aqui eu vou trazer tecnicamente, ele era acusado de ser chefe de uma organização terrorista narcotraficante, passou a ser culpado de participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção, de enriquecimento a partir do tráfico de drogas. Olha só, e de lucrar com isso, segundo esse novo documento do Departamento de Justiça. E mesmo assim, ele ainda vai responder a 4 acusações relacionadas a narcoterrorismo. Resta saber também como a defesa do Maduro vai utilizar isso, porque ele foi... A justificativa do ataque, né, Lô, foi justamente porque ele é líder do cartel. Sim, é a coisa mais citada. Foi sequestrado porque ele é líder do cartel. Então, e agora? Eu acho que ele vai dizer... No fim de semana... Por favor, Elô. Apesar desse documento do Departamento de Estado, no fim de semana, o Marco Rubio voltou a repetir isso. Agora, eu acho que essa história é maravilhosa, né? Porque a gente tem que primeiro explicar o que é Los Soles. Né? Los Soles é uma gíria que existe na Venezuela para falar de gente que se deixa corromper pelas drogas e tal, e tem um símbolo de um sol na insígnia de pessoas de alta patente das Forças Armadas. Então eles tiravam sarro com isso e chamavam de Los Soles. E os caras me pegam isso em 2020 e tratam como se fosse uma gangue, um cartel de tráfico de drogas. Tem que ser muito imbecil, né? Tem que ser muito imbecil. Agora, quem assinou essa imbecilidade foi na época, promotora de Nova York, que era especializada em tráfico de drogas e terrorismo. E essa mesma promotora fez um escarcéu no começo do governo Trump, demitiu um monte de gente da promotoria pública. Foi ela que retirou, porque o prefeito de Nova York, que era um democrata, foi pego num monte de corrupção, história de suborno, e ele se aliou ao Trump para o Trump ir lá e livrar a barra dele. Então foi essa promotora que, a pedido do Trump, retirou as acusações contra o então prefeito de Nova York, Eric Adams. E onde está esta senhora hoje? O Trump deu para ela uma vaga vitalícia num tribunal de segunda instância dos Estados Unidos. Então, assim, tá tudo junto, tudo combinado, tudo certinho entre eles. Só que o indiciamento que ela assinou no passado estava sendo usado agora e eles se deram conta da bobagem, para não dizer outro nome,
que eles estavam fazendo, e aí redigiram, mudaram. Em vez de falar 32 vezes de cartel Los Solis, falaram 2, mas mudaram de assunto. E é como o Jamil Chad disse ontem aqui para vocês, né? Você lê a peça inteira, não tem acusação, não tem prova, não tem nada material que justifique o indiciamento do Maduro num tribunal de Nova York. Não, parece essa coisa de cartel de Los Solis, parece meio realismo mágico, né? O realismo fantástico, como queira chamar, né, tão forte aqui na América Latina com o Gabriel Garcia Marques e etc. Na própria Colômbia tem o Arturo Pietri, que é um afilhado ali do Garcia Marques, escreve também na mesma linha. Até acham que ele que inventou esse termo, realismo mágico, e não o Garcia Marques. Essa história é tirada dessa imaginação da América Latina. Não bate com a realidade hora nenhuma. O Maduro, agora chefe do cartel do tráfico. Poxa, a Venezuela é o pior lugar para ter esse tipo de acusação, né? Você pode colocar na Colômbia, fica mais fácil por conta do histórico, inclusive do próprio investimento dos Estados Unidos no combate às drogas da Colômbia, etc. Mas com a Venezuela não dá. Não bate, nenhuma história bate aí nesse enredo criado pelo Trump. Mas eu acho surreal. Eles usaram... A Venezuela não tem a menor relevância no mercado de drogas mundial. Menor. É zero, sabe? Então, assim, eles arrumaram... É uma desculpa tão ruim quanto as armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Todo mundo sabe que eles mentem e eles continuam inventando histórias absolutamente fantásticas, como você disse. E usaram ao longo de 2025, no ano passado inteiro, esse argumento. Usaram também para pedir a recompensa para informações que poderiam levar à prisão do Nicolás Maduro, dizendo que ele era o chefe do cartel de Los Solis, e agora reescreve o documento. Não existe cartel de Solis, só isso. É impressionante, impressionante. Elô, olha, eu acho que a gente ainda vai observar muita, talvez até reviravolta nessa questão, né? Porque eu fico realmente intrigada. Daqui a pouco a gente vai conversar com especialistas nessa área para entender como é que se sustenta agora essa acusação com essa mudança. E não é qualquer jornal, né, gente? Não é um jornal de esquerda. A gente está falando de uma apuração do New York Times também. Não é o jornal do DCE, não. É isso, exatamente. E ele vai ter pelo que a gente soube ontem, né, com a repórter lá de Nova York, que ele vai ter um excelente advogado, né? O advogado que cuidou do caso do Assange, do Julian Assange. Então, não é gente também despreparada, né? Então vai ser interessante essa disputa na justiça dos Estados Unidos, na injustiça dos Estados Unidos. Vai. E a gente vai acompanhar. Elô, obrigada por hoje, querida. A gente se vê amanhã. Um beijão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Elô. A gente traz aqui, ontem a gente falava sobre a importância de apoiar o nosso jornalismo independente, Chico. Fiquei sabendo que a gente está na final do maior prêmio, aliás, da internet. Então vamos ganhar, né? Vamos ganhar esse negócio. icl.com.br/ibest para votar no ICL. Aliás, bicampeonato já nosso na categoria de portal de notícias e jornalismo. Então você pode ir lá acessar icl.com.br/ibest no singular para votar no ICL. Mais uma maneira de apoiar o jornalismo independente aqui do ICL. Sim, Quanto mais a gente cresce, né, com essa plataforma de cursos que vai desde aprender mandarim, por exemplo, você quer entender a geopolítica internacional, por que não aprender mandarim aqui no ICL? É só correr lá. Então, quanto mais fortalece, né, essa nossa plataforma de cursos, tem lá o que é ideologia, um clássico da Marilena Chauí. Então, você aprende, sua família inteira aprende junto com você e ajuda o jornalismo independente do ICL, que faz com que a gente esteja aqui toda tarde mandando ver. É isso aí, Chico. Então, fica o convite. Duvido a nossa comunidade votar na gente agora, 2 segundos enquanto... não vai ninguém, só bate aquela preguiça,
Rodrigo Viana, falando em duvido Chegando. chegar Duvido. na nossa mesa redonda para a gente continuar. Vai, Corinthians! Opa! Vai pra onde? Eu não sei. Isso aí. Mas o ano passado a gente terminou bem, né? Ficou feliz, né, Gabi? Passado foi. Tivemos um momento de alegria. felicidade depois de tanto sofrimento. Tivemos muitos momentos. É isso. A gente conversava agora há pouco, Rodrigo, com a Heloísa Vilela, sobre diversas atualizações a respeito do ataque e também o sequestro do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. E agora a gente vai trazer aqui uma doutora em Direito para ajudar a gente a entender alguns aspectos. Ela é doutora em Direito pela Delaware Law School e Univale, professora também em Direito Constitucional, a Luciana Bauer. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Ela esteve com a gente no dia do sequestro do Maduro, na transmissão Com especial. você. Eu entrei um pouquinho exatamente. mais tarde, não cheguei a Isso. conversar com a doutora Luciana. Acordamos a professora logo cedo no sábado. Exato, tava Isso. lá. Bem-vinda, professora. Olá, comunidade CL, prazer estar aqui. Um prazer te receber também, professora. Agora há pouco a gente falava sobre o governo Trump recuando, melhor dizendo, reescrevendo a acusação contra o Nicolás Maduro. Não diz mais que ele chefia um cartel de drogas, o Cartel de los Soles. Eu quero perguntar mais diretamente como que isso pode interferir nesse julgamento contra o Nicolás Maduro lá em Nova York. Então, quando a gente fala em administração Trump, a gente fala de coisas caóticas, violentas, de uma ruptura com o direito. E é isso que se trata. O Trump, já na primeira administração, e mais ainda no Trump 2.0, ele rompe com os tratados, ele rompe com, por exemplo, o Pacto de Paris, rompe com a ONU e rompe também internamente, porque essa captura, que aqui nos Estados Unidos chamam de abdução do Maduro, se dá sem o conhecimento do Congresso. Então, ele está totalmente fora do que, por exemplo, do Working House falariam do Império do Direito. E isso que eu queria que vocês entendessem, como o que é hoje os Estados Unidos. Eles são uma autocracia que vai julgar o Maduro, ou eles são algo mais, né? As elites tomaram uma configuração maior do que apenas uma autocracia. É algo escandaloso, né? Você justifica o sequestro com base na informação amplamente divulgada e reproduzida aqui no Brasil de que o Maduro é chefe do cartel de Los Soles, e aí chega depois que ele já está sequestrado e preso no Brooklyn, lá em Nova York, você diz, não, a gente errou, não era cartel, aliás, cartel de Los Soles não existe, né? Mas então o que é? Ele como presidente facilitou transações que podem ter ajudado traficantes nas suas relações com políticos corruptos. Gente, isso é muito genérico, não dá para acusar ninguém disso. Fica parecendo a história lá na época do chamado mensalão, como é que é? Domínio do fato. Domínio do fato. Se aconteceu nesse país e quem preside esse país é fulano de tal, portanto, fulano de tal é culpado por tal ato. É isso. Então, é um lawfare danado contra o Nicolás Maduro. Isso não tem nada a ver com defender o governo do Nicolás Maduro, erros, acertos, mas em reconhecer que, mas ele era um autocrata. E o Trump é o quê? A professora acabou de falar, né? Acho que o mundo está começando a avançar nessa ideia de que é preciso chamar o governo do Trump do que ele é. Porque o que ele está fazendo, não só para o mundo, mas para os próprios cidadãos dos Estados Unidos, é caminhar para uma autocracia, né? Um imperador do mundo, um imperador, sem regra, né? Não é uma república, é um império, né? Aliás, por isso que as manifestações aí, a professora pode falar melhor, era no kings, né? A gente não quer reis, é república, mas ele está agindo como imperador, Gabi. É isso, professora. Exatamente, esse Estado predatório, caótico, sem ordem jurídica, extremamente militarizado, é o que marca o governo Trump. E também a acusação contra Maduro, porque agora surgiu uma nova acusação na Flórida, e mais a Suíça disse que vai pegar os bens do Maduro. Eu queria que vocês entendessem que estamos não diante de um Estado robesiano, autocrático, em que ainda existe império da lei. A gente está com o Estado dissolvido. E só tem um livro
uma situação jurídica que eu posso enquadrar isso. Ela é bem forte. Ela é de um jurista chamado Franz Neumann, de um livro chamado Behemoth, que é o quê? A descrição do direito e do Estado jurídico da Alemanha nazista, em que não existia o Estado organizado, existia um Estado militarizado, um partido único, quase como é o partido. O Trump, ele dissolveu praticamente todas a identidade partidária dos republicanos, tornou quase um partido único. Eu tenho uma burocracia estatal em que eu não tenho mais juízes e servidores de carreira. Eu vou fazer uma limpeza, como a enormidade de demissões que tiveram aqui já no primeiro ano, e eu coloco pessoas partidárias, mas principalmente eu tenho um grande capital industrial que hoje se revelam pelas Big Techs, que possibilitam esse Estado forte, mas dissolvido, desregulado, em que eu não tenho mais a regra que vem da Constituição, do Congresso e das instituições. Eu tenho a norma geral. E essa norma geral, que você há pouco se referiu, que está sendo enquadrada para o Maduro. Porque o que é a norma geral? É dizer... você está indo contra os interesses dos Estados Unidos, portanto, eu aplico uma lei penal contra você. É muito grave, estamos num estado que é muito mais que um estado de exceção. Nós estamos num estado em que a violência, a guerra e a expansão, elas são a tônica. Isso a gente vê em dezembro, quando os Estados Unidos colocam a sua estratégia militar nacional para valer. Eu achei que aquela estratégia não ia ser tão eficaz, não ia ser só papel, mas quando eles raptam, abduzem Maduro, eu vejo que não é só uma autocracia, é algo bem mais poderoso, que coloca em xeque a civilização. Isso. Ô Chico, quando eles publicam esse documento, tem um trecho lá, né? Enfim, são mais de 30 páginas, mas eles falam em alcançar a paz por meio da demonstração da força. Isso já vai contra totalmente o direito internacional. Enfim. Que loucura. Não, e você vê o Trump, ele fazendo um relato como se fosse um roteiro de cinema de Hollywood sobre o sequestro do Maduro. A própria narrativa como uma força ali do cinema americano, né? A lei vai ser aquilo, vai ser serão aquelas imagens de quase cinema do sequestro do Maduro. E não nada que está escrito, nada que regulou a história até agora. A legitimação vem, e ele usou uma expressão naquela primeira entrevista que me chamou a atenção, ele falando, eu assisti, se vocês vissem o que eu vi, foi de uma velocidade e de uma violência impressionantes. Ele construiu essa história e assim, louvando uma grandeza a partir desse cinema que ele construiu na cabeça dele. E velocidade e violência, a professora falou da Alemanha nazista, me lembra também a Itália, né? Aquele movimento futurista. Do Marinetti. Marinetti. Inspirado no Marinetti. Inspirado, que louvava a velocidade, as máquinas, o poderio que vinha da tecnologia, que vinha da velocidade. Então o Trump é isso. Assim, tem muitas semelhanças e muitas diferenças também, porque nós estamos quase 100 anos depois, né? Com os movimentos de extrema-direita, naquela época, europeus, e agora das Américas, da América do Norte. Então é para a gente realmente prestar atenção. Mas a gente fica tentando criar paralelos para o passado, mas é algo que está acontecendo agora, na nossa frente, sendo construído agora. Mas hoje, você falou da Itália, a Europa saiu daquele estado de vassalagem completa e teve uma reação em relação à Groenlândia, né, professora? A Alemanha, a França, Itália, até a Itália, e a Espanha saíram em defesa da Dinamarca, e alguns, como o governo da Dinamarca, falando que se o Trump continuasse com esse discurso, com esse avanço da ideia de tomar a Groenlândia, isso poderia comprometer, inclusive, a OTAN. Como é que a senhora viu essa reação? Isso considerando uma comunidade que estava neutralizada, parada. Catatônica. Catatônica é melhor.
um grande teórico, porque o Trump é um homem de negócios, é um político muito comunicador, ele não é uma pessoa que tem ideologia em si, mas ele se cercou de ideólogos, principalmente da Heritage Foundation, que fez o Projeto 2025, que é um projeto de extrema-direita, né? É um projeto que, agora militarizado, tem essa face do behemoth quase de uma estrutura ideológica e jurídica de Alemanha nazista. E esse teórico principal que está assessorando o ministro da Guerra, ele se chama Brad Colby, e ele fez um livro que, quando eu comprei, eu não dei muita atenção, se chama A Estratégia da Negação, porque é negação de território, né? Ele é um teórico para defesa do Império China. Ele, lá no livro dele, ele coloca que a China já é um hegemon, possivelmente mais forte que os Estados Unidos, e como os Estados Unidos reagem a isso e fazem a somatização. E eu até coloquei uns mapas aí para vocês. A imagética a semiótica desse livro é muito importante, porque quando vai surgindo essa estratégia nacional, e mais quando o Maduro é atacado, a gente vê que a gente não vê o mapa mundi normal que a gente vê na escola, a gente vê um mapa mundi em que a Groenlândia é o centro. Por quê? Porque a futura guerra vai ser travada entre esses três hegemons possíveis, com os Estados Unidos, Rússia e China. E esse centro é a Groenlândia. Por isso que eu acho que um dos próximos passos, esse livro é como se fosse um rascunho do que está acontecendo agora, efetivamente, na política de guerra dos Estados Unidos. Então, por isso que eu trago ele à baila. Por quê? Porque essa militarização me responde, do ponto de vista jurídico, que não estou só diante de uma autocracia, mas de algo muito mais perigoso para a humanidade, porque é algo de base civilizatória. Eu retiro aquela racionalidade de Kant que deu aquele iluminismo que deu direito a todos, e eu coloco o direito só para a minha população ou só para uma elite. Então, nesse livro fala que eu tenho grandes pontos. O primeiro é a América do Norte e a América Central, que eles já consideram como sua. A Groenlândia, e depois eles colocam a Europa. Eles referem nesse livro, o Eldbeit Kolbe, coloca que o NATO, né, a OTAN, ela deve ser combatida, ou seja, eles já não se veem dentro da OTAN. E o terceiro ponto, target para eles, é o Oriente Médio e principalmente o Irã. Nesse sentido, o Brasil seria um arrabalde, mas um arrabalde que tem é um hegemon da própria América Latina. Então, eles vão colocar nós na berlinda, mas ao mesmo tempo cuidando, por exemplo, das nossas eleições, fazendo guerra híbrida, fazendo uma série de outras pequenas sanções e ameaças, como, por exemplo, retomar a base de Natal ou as bases antigas, né, Alcântara, por um direito que eles falam que que é histórico. Não, só complementando a professora, eu lembrei também da base de Alcântara, que está sob domínio dos norte-americanos, né? Eles que mandam lá no lançamento de foguetes e etc. Eu estava olhando o mapa, até estava de cabeça baixa enquanto a professora falava, para tentar olhar melhor o mapa, que até foi colocado aqui na nossa tela, né, quem está nos acompanhando. Podia colocar de novo, por favor, a nossa equipe, esse mapa que está no livro. Eu até fico na dúvida se esse livro existe em português, porque o nosso público deve ficar curioso, né? Eu já estou curioso, gostaria de ler esse livro. A professora citou também no sábado esse livro. Não é um teórico tão conhecido fora dos Estados Unidos, né? Não é como o Steve Bannon,
O Steve Bannon não é teórico, é um ideólogo, mas esse não é tão conhecido, a professora traz para a gente, mas ele ajuda a desenhar a política do Donald Trump. Então, o mapa, de novo, por favor, pessoal. Ela diz ali que a Groenlândia está no centro, né? Você tem 3 grandes players, jogadores, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia e, no meio, a Groenlândia, que seria o centro desse mapa. Então, tem todo sentido com o que o Trump vem anunciando. E o segundo mapa que a professora mandou aqui para a gente, que também está no mesmo livro, Estratégia da Negação, olha aí. Esse aí estabelece ali com cores mais escuras o que seria uma espécie de um cordão de isolamento para a China. É isso, né, professora? Se pudesse explicar esse outro. Então você tem Austrália, Japão, Taiwan... O interessantíssimo desse livro é que quando saiu a NSS, que é a Estratégia Nacional de Segurança, e com o ataque do Maduro, eu vejo que esse livro é o rascunho. Então é como se eu tivesse o rascunho do que os Estados Unidos estão fazendo. E esse é o cordão que eles consideram que é o cordão que delimita o hemisfério. São toda a sequência de estados que são parceiros ou devem ser defendidos, como Filipinas, Japão e Taiwan. Só que o próprio Kolbe coloca que Taiwan é muito difícil de ser defendida porque ela está quase incrustada e, efetivamente, historicamente, ela faz parte da China. Teve uma guerra civil ali em que os comunistas ganharam e os nacionalistas do Chiang Kai-shek foram para Taiwan. Então, historicamente, é como se nós tivéssemos tido no Brasil uma guerra civil e foram para a ilha de Florianópolis. Então, o Brasil considera a ilha de Florianópolis historicamente brasileira, é a mesma coisa que a China considera. E o que os Estados Unidos estão fazendo agora? Estão enviando 12 bilhões de dólares em armamento para Taiwan. Eles estão forçando a barra de uma militarização. Então eu quero que vocês saibam que quando a gente fala que o Trump é caótico, que ele faz coisas fora da lei, isso é método, como fala o meu bom e querido colega o Pedro Costa, isso é método de uma elite que já abandonou a sua democracia, que tem uma casca de democracia, e eu diria, antes até novembro, que era uma autocracia, mas agora ela está no molde quase perfeito de todos os teóricos da Alemanha nazista, de como era a delimitação do Estado de Direito na Alemanha nazista, como o Frankel, do Estado Dual, e como o próprio Franz, do Behemoth. Então, por isso que esse ataque ao Maduro é a linha civilizatória que nos delimita o quanto o Brasil está em risco. Nós estamos em um risco existencial, nós temos que repensar toda a nossa soberania, e fazendo uma crítica ao ministro Múcio, assim que deu o ataque, ele deu uma entrevista, ele falou que tinham 200 soldados na fronteira. Isso um ministro não pode falar. Isso é um segredo, porque se você está sob ataque ali na sua vizinhança, você não pode dizer quantos homens você tem na sua fronteira. Então eu acho assim que o presidente Lula tem que aproveitar esta mudança de ministérios para colocar um adulto na sala do Ministério da Defesa e repensar a nossa defesa, principalmente com a autonomia nuclear. Eu jamais pensaria que eu falaria isso sendo uma ambientalista, mas temos que ter pelo menos uma autonomia nuclear e reativar a Avibras, que é a nossa única indústria de guerra de mísseis de médio, não sei se é de longo alcance também, mas nós não podemos mais ser o país pacífico que acredita no Estado de Direito. O Trump, ele atravessou uma barreira que é civilizatória e que não está mais dentro do Estado de Direito. Não, e tem que lembrar que são quase 2.000 quilômetros ali. Não sei se tem só os 200 homens que o Zé Múcio, de forma desastrada, relatou, né? Mas é uma fronteira gigante.
E agora o Trump não está mais, ele está geograficamente nessa fronteira. É como se a gente agora tivesse fronteira com os Estados Unidos. A gente faz fronteira com os Estados Unidos. Não é mais só o Canadá e o México, não. A gente também está nessa... A gente está com a Amazônia nessa linha, que é só uma linha imaginária, diante do poderio quase zero de defesa que o Brasil tem. É isso. Professora, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, porque foi uma conversa muito além de só tirar as meras questões. Não, ela trouxe jurídicas, conceitos e foi muito excelente bom. Aqui. E uma indicação de leitura. Uma indicação muito boa. Eu vou atrás desse livro. Obrigado, excelente, professora. Até a próxima. Obrigada. Obrigadíssimo. Ela tinha falado desse livro já no sábado. Desculpa, ela tá... Prazer é nosso, professora, que tinha falado desse livro no sábado, mas no sábado eu estava tão envolvido com a questão do noticiário quente... que não dava para prestar atenção. Eu não prestei tanta atenção, agora eu estou prestando mais, e foi legal ela trazer os mapas também. É como se tivesse ali rascunhado o caminho que eles vão percorrer, Gabi. O método também. O método, é isso. É isso aí, muito bom. A gente também vai conversar agora com o Nacho Lemos, que é correspondente da Telesur aqui no Brasil, para entender como é que está a questão local lá na Venezuela. A gente tem atualizado aqui dia a dia desde o último sábado. Nacho, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado a todos por esse espaço aqui no ICL. A gente agradece, Nacho, mais uma vez a sua presença aqui e a gente gostaria de entender como é que está, porque essa questão do esforço da oposição venezuelana que tem acontecido, mesmo depois do Donald Trump dizer muito legal, ele usou esse termo, né? Muito legal, mas muito fica pra lá. Muito legal, mas não tem o respeito necessário para liderar a Venezuela. Foi esse termo que ele usou. Eu queria te ouvir sobre essa questão que tem sido colocada pela oposição de tentar convocar novas eleições, que é um esforço que ainda tem sido feito, e se tem alguma possibilidade disso acontecer. Eu lembro que no sábado, quando conversávamos com Rodrigo, quase saindo da cama com a notícia aparecendo na hora, de surpresa, falávamos que o panorama na Venezuela não é fácil para a oposição para pensar em conformar um governo de repente, mudar a situação, inventar de repente outro líder, outro presidente de repente, porque não é somente Nicolás Maduro, a Revolução Bolivariana, tem uma conformação, uma descentralização do poder na Venezuela e muita mobilização, organização popular, e essa dificuldade que eu acho que o próprio Donald Trump está percibiendo en esa hora y por eso no otorga o apoyo a María Corina Machado y está optando por la opción de Delcy Rodríguez en esas horas. En esas horas también a Venezuela, justo hoy, en ese momento, tiene una gran movilización de mujeres, que no es un fato isolado, porque por primera vez no comando del país está una mujer y es Delcy Rodríguez, y continúan las manifestaciones de apoyo dentro del país a Nicolás Maduro para pedir a libertad de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, también para rejeitar, para denunciar as ameaças e a invasão militar dos Estados Unidos. Então, o contexto nessa hora é de continuidade da denúncia, da mobilização popular e também deveria falar que de certa tranquilidade para o panorama que temos, que é de um país que acabou de receber bombas, acabou de ver o sequestro do seu presidente e a primeira-dama, a esposa dele. O panorama é relativamente tranquilo nessas horas para o contexto que temos, em menos de uma semana, né? Ontem mesmo à noite eu escrevi para o Nacho Lemos, 10 horas da noite, porque você vê, é instabilidade, tem uma certa tranquilidade, mas ontem pipocou a informação, e não era informação simplesmente, pipocaram imagens de drones sobrevoando o Palácio de Miraflores, que é o Palácio Presidencial lá em Caracas, e a defesa, a segurança presidencial atirou contra esses drones. Muita gente filmou isso e tal, parecia que era uma nova tentativa de golpe, depois se compreendeu que era um mal-entendido, parece que foi. Eu achei estranho, hein, Nacho? Ainda não está esclarecido esse episódio de ontem à noite. Porque quem é que lança drone assim na Venezuela? É alguém brincando no parque às 10 horas da noite, num país que está sob intervenção dos Estados Unidos praticamente? Para mim foi um teste, estavam testando para ver se tinha defesa ou se não tinha defesa ali funcionando no palácio, na segurança da Delcy Rodríguez, né? Não sei se você tem mais informações sobre isso, mas a pergunta da Gabi também, que era, Delcy Rodríguez,
é interina, tem que convocar a eleição, porque a Constituição acho que prevê 90 dias, depois mais 90. Mas ela assumiu perante essa mesma Constituição como presidenta de fato. Como presidenta de fato. E a Assembleia Nacional também assumida. Ontem ela assume, vai no túmulo do Chaves, deixa flores, lágrimas e sou presidenta. Não tem mais conversa. Então eu queria ouvir o Nacho sobre isso também. Exacto, primero sobre esa cuestión de Delcy Rodríguez, una cosa muy importante. Ontem, cuando estábamos en ICL conversando, falábamos sobre a possibilidade de que a especulación de una eventual negociación de sectores de Delcy Rodríguez para tirar a Maduro, bom, isso ficou, já caiu essa teoria, porque ontem, na posse de Delcy Rodríguez, na juramentação da Delcy Rodríguez, ela estava em presença do filho de Nicolás Maduro na mesma sala. Isso por um lado. Por outro lado, o que aconteceu com os drones ontem, ficamos sim esperando notícias. A gente não sabia se soltar a notícia, nunca se sabe no começo se são fake news, porque nessas horas, nessa última semana, estão chovendo fake news. Vocês deverão assistir às redes sociais e também deverão ter visto muitos vídeos fake também, com inteligência artificial. E o que aconteceu ontem, a informação que eu tenho é que da mídia local, vários veículos falaram que os drones eram drones espias que estavam pelo Palácio do Planalto, que a segurança disparou contra esses drones espias. Primeiro falaram que tinha sido um erro, que tinha sido drones da própria segurança da presidência. O certo é que depois essa teoria caiu e a última informação que eu tenho até o momento é que eram drones espias e que foram controlados pela segurança que disparou contra esses drones. A situação, falamos, é tranquila, mas temos esse tipo de cenas, né? Exatamente. Exato. Nacho, Lemos, foi um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Um abraço e até uma próxima, porque a gente vai continuar se falando com bastante frequência. É isso, obrigado. Com certeza, estamos conectados. Abraço. Obrigado. Então você vê, ele... Mandando mensagem para ele à noite e tudo, né? Eu mandei ontem, 10 da noite, tem drone sobrevoando, tiro, o pessoal gravando, e ele está dizendo, primeiro falaram que era um erro, depois falaram, erro, quem é que lança, assim, por engano, o drone na frente do 2 dias depois de uma evasão do Trump. Então, o que ele está dizendo é que agora a última informação, drones espiões. Espiões de quem? Espiões dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos não precisa de drone para fazer espionagem. Eu acho que eles têm outras formas, inclusive satélites e tal. Será que foi a oposição, alguma força de oposição querendo saber qual é a lealdade do sistema de segurança da Delcy Rodrigues? A gente não sabe, mas que foi muito estranho foi. Para mim foi preparação de alguma coisa, foi teste. A oposição está completamente paralisada. Está paralisada. Aí sim, catatônico que se aplicou agora há pouco, vale para a oposição na Venezuela. Não há ação nenhuma, a não ser uma declaração aqui e outra lá, um pouco decepcionada pelo Trump, porque a Maria Corina estava crente que ela assumiria o comando do país. Foi trabalhado, inclusive o prêmio é dado no mesmo roteiro. E aí o Trump fala, não quero, Aí o Trump fala, não vai ser mais Ela por disse aqui. que vai até voltar para a Venezuela para convocar novas eleições. Exatamente. Então, a oposição é que está completamente paralisada, não sabe o que fazer, porque estava crente que ia assumir. Não teve uma manifestação de oposição na Venezuela desde a queda do Maduro. Nenhuma. Né, Rodrigo? A oposição se manifestou em Buenos Aires, um pouquinho aqui em São Paulo, coisinha pequena. Não sei se em outras cidades, mas na Venezuela, nada. Eles não estão botando a cabeça para fora, estão sem liderança. Edmundo Gonçalves e a Maria Corina recuados. O único que falou foi aquele outro, até esqueci o nome dele agora, que foi candidato de uma família muito rica na Venezuela, foi candidato no passado e hoje nem é da oposição mais de direita, é uma oposição mais no meio do caminho, falando que precisava de paz e tal, mas não tem condição de mobilizar. Achei, inclusive, eu vi muitos jornais de direita, os jornais convencionais lá da Venezuela. Achei, para o que é normalmente, uma paz total também. Não, assim, senti uma trégua a presidenta, a Delcy, uma trégua mesmo. Talvez achando que tem esse acordo, essa história de que, no meu entendimento, não é assim, não é que a Delcy traiu o Maduro, é que ela está num fio da navalha. Como é que ela, se ela enfrentar
abertamente o Trump, tem Ela outra pode- intervenção. e ela também pode ser alvo. Pode ser alvo. De um ataque parecido. Não, ela não ia cometer, né, esse Infantilidade. erro de estratégia total. Vem a invasão, ela entrega. Aí sim ela estaria entregando o país. Sim, se ela confrontar e der uma justificativa para uma outra, segunda leva de ataques. Então, tentar levar aí no banho-maria, mas até quando? Até ganha tempo, exato. E ela entende, inclusive, da área que o Trump mais quer, que é a área do petróleo. Ela foi... Ministra do petróleo. né? Foi ministra do petróleo. Ela tinha sido antes no Chaves, dirigente de uma área, não especificamente do ministério, mas ligada também a energias. Então, ela tem uma história ali e é muito versada em relações internacionais. Ela Ministra de Relações Ela é Internacionais. doutora, acho que na Inglaterra. Assim, não é uma pessoa com uma extrema habilidade. A preparação, num certo sentido, é um pouco oposto da brutalidade do Maduro. Fala menos. Porque né? ela é muito requintada, a formação uma formação assim, vastíssima em universidades fora da Venezuela, sabe conversar, é uma parada... É um chamado quadro. É um quadro, é um xadrez, e está jogando o jogo certo. Ela vai para o túmulo do Chaves assim que toma posse, ou seja, se ela quisesse uma separação de toda a simbologia do chavismo, Não ia fazer. Como é que ela vai visitar o túmulo depois da posse? Vai lá, direto, prestar homenagem, leva flores e diz: eu sou presidenta. E a fala dela, desculpa, Gabi, rapidinho, que eu sei que a gente tem já outros assuntos, mas a fala, ontem a gente mostrou a posse, né? Inclusive o irmão dela dá posse para ela na Assembleia. A fala dela depois, hoje a gente trouxe no ICL Urgente, ela fazendo referência ao Maduro como um herói nacional, no mesmo patamar de Simão Bolívar e Hugo Chávez. Então, ela não renega o chavismo de jeito nenhum. Ah, mas será que não fez algum acordo? Não sei se é acordo, mas ela abriu diálogo, o que está correto. Acordo de sobrevivência política. Sobrevivência, isso. Você falou que ela recebeu do irmão porque ele é presidente da Assembleia Venezuelana. Isso, só aqui para lembrar. Exatamente, o Jorge Rodrigues. Você ontem contou a história só, desculpa, Gabi. O Luiz Costa Pinto, que eu vou pedir desculpa pra ele. Lula, desculpa, Lula. Espera um pouquinho, Lula. Você contou a história só um segundinho, da Lula. família dela. Cara, eles perdem o pai, ela tinha 7 anos e ele 6. Isso. É Duas uma crianças coisa- que perdem o pai torturado pela polícia. É uma história, mas isso é outro programa inteiro. Isso aí. Vamos chamar o... Até porque vamos chamar esse assunto rende muito aqui ainda, porque, enfim, ainda a gente está desdobrando e se pegar esse histórico também. Vamos chamar quem manda no Brasil, Capitania de Pernambuco. Antes disso, só quero lembrar que hoje tem Precisamos Conversar, tá? Aliás, não é episódio novo, é reprise. Teve muito assunto ano passado, assunto que está muito atual. Então, nessa semana, a gente traz aqui a discussão sobre inteligência artificial, até saúde mental também. Então, terapia artificial é a pergunta, porque realmente tem muita essa gente por aí usando A o gente chat faz terapia com o chat GPT. GPT. Tem Meu gente que Deus. passa o dia Inteligência conversando artificial. com essa história. Muitos psicólogos e especialistas diversos da área alertando para como isso é perigoso também, claro. né? Esse uso da inteligência artificial para isso. Então, hoje, a partir das 7 horas da noite, você fica com a conversa comandada pela Juliana Baroni, com a Sucena Márcia Tiburi e a Sara Zara também sobre esse assunto. E vamos chamar o homem, Luiz Costa Pinto. Eu cara. prometi, e acho que o Lula vai entender ali, que a gente segurou um pouquinho, Lula, porque Venezuela aqui, enfim, tá um assunto fortíssimo também, mas a gente vai falar muito de Brasil com o Lula também. Por incrível que pareça. Mas o Lula Tem entende muito ainda pela muito de alguém muito importante para a Venezuela, que é o Abreu e Lima. Olha. O homem que escrevia os discursos, do Simão Bolívar. Foi próximo do Bolívar, um Simão brasileiro. Bolívar. E de onde era esse homem? Claro, de Pernambuco, né? Tudo acontece em Pernambuco. Se depender dos dois aí... e você também. A mãe também de Pernambuco. Eu contei um fato. Sobrou o Rodrigo. Isso é fato. O Abreu e Lima era o pensador ali colado no Simão Bolívar. Isso aí. Isso, e não à toa, a refinaria de Pernambuco, a refinaria da Petrobras em Pernambuco, se chama Refinaria Abreu e Lima, porque foi viabilizada na época por um acordo com a PDVSA, né? No primeiro governo Lula. O Chaves acho que até teve lá na Abreu e Lima, né? O Hugo Chaves, né? Teve. O Chaves esteve lá e doou
uma estátua do Simão Bolívar que está ali no, que a gente chama no Complexo de Salgadinho, entre Recife e Olinda, na subida do viaduto, em cuja descida morreu Chico Sainz. Estava lembrando exatamente disso. Exato. Rapaz, é Pernambuco mesmo. É histórico mesmo. É história, mas vamos lá, Gabi. É história. Aliás, hoje é dia 6 de janeiro, estamos chegando perto do dia 8 de janeiro, justamente o dia que foi desencadeado pela trama golpista, né? O ataque ali na Praça dos Três Poderes. Vai ter uma manifestação em memória do 8 de janeiro, em que o governo Lula está convocando manifestações e vai anunciar ali também algo que a gente falava no ano passado, né, Lula? Que o Lula vai vetar a dosimetria. Então, isso é importante e, somado a isso, ainda tem o ataque contra a Venezuela por parte dos Estados Unidos e que diz respeito à nossa soberania também. A gente deve ver algum pronunciamento do Lula sobre isso, presidente. né? Posso aproveitar e só emendar uma história que me chamou a atenção, Luiz Costa Pinto? A primeira nota do presidente no sábado, todo mundo considerou uma nota assim, bem moderada, nem citava Estados Unidos, etc. Fazia ali o protesto, né? Mas de maneira moderada. Hoje, na OEA, o diplomata... Itamaraty, né? O diplomata do Brasil na OEA usou termos mais fortes, né? Falou que foi sequestro e disse que é uma lei da selva que os Estados Unidos tentam implantar no planeta. Então, será que o Lula, presidente, nesse discurso de 8 de janeiro, pode avançar, subir alguns tons? O que você imagina para essa cerimônia aí, esse ato político do dia 8 de janeiro? Então, já te respondo, Rodrigo, subirá, tá? O presidente Lula voltou agora à tarde para Brasília, reuniu a equipe palaciana, eu inclusive tinha marcado algumas reuniões, algumas conversas no Palácio, e parte delas parte foi desmarcada em razão dessa convocação que o presidente fez para preparar o ato do 8 de janeiro, que será forte. Será um pronunciamento. Primeiro, acontecerá o anúncio do veto ao PL da dosimetria, e ele vai ser vetado integralmente, sem nenhuma possibilidade de qualquer benefício ao núcleo central golpista, né? O presidente vai fazer um discurso em que tocará diretamente na questão venezuelana e já abrigando essas composições que o Trump vem fazendo na versão oficial dele e nos recuos, como o recuo de hoje, em que foi retirada a acusação de participação do Maduro num cartel de narcotráfico. O presidente Lula vai escalar o discurso de defesa da democracia, de defesa da independência e da autodeterminação das nações no mundo todo, mas sobretudo na América Latina, e vai enfrentar diretamente a construção dessa tese absurda, né, não só do Trump, mas de todo o núcleo de poder da Casa Branca, o Marco Rubio, o Peter Hegseth, né, de que nós somos o quintal dos Estados Unidos, de que o hemisfério ocidental tem que seguir uma doutrina americana. Então vai haver um confronto direto do presidente Lula em relação a isso no dia 8 de janeiro. Até porque ele vai lembrar que se houvesse Trump em 2022 na Casa Branca, certamente o resultado eleitoral no Brasil seria outro. E em última instância, o 8 de janeiro de 2023 teria se consumado como o golpe que foi dado, né, e vencido, né, naquele 8 de janeiro. Então isso está no roteiro, né, e ele está tentando fazer com que o ministro Ricardo Lewandowski, mas isso é outro assunto, né, para a gente entrar aqui, não deixe o governo esta semana.
o Lewandowski vai sair, né, e o presidente Lula está tentando fazer com que ele fique até março, quando todos os outros ministros sairão e ele vai ter que fazer uma reforma mais ampla no seu ministério. Isso era um assunto que a gente ia trazer também aqui, né, Lula? Essa saída do ministro Ricardo Lewandowski, ele ainda vai ter uma última conversa, como disse Lula, para tentar adiar essa saída. Também participaria, se não sair desse ato. Aliás, já deve participar de qualquer maneira, mesmo saindo. Se ele sair, deve sair na sexta-feira. A informação que eu tinha é que estaria... Sexta, dia 9, mas o Lula já disse que não deve sair essa semana. Uma atualização aqui que traz o Luiz Costa Pinto. E tem a questão da PEC da segurança pública também, né? Tem a questão da PEC da segurança pública, que pode segurá-lo no ministério. Ele, de fato, ele está cansado, né? Está cansado por diversos fatores, né? O ministro Lewandowski não teve pegada para esses enfrentamentos que teve com o ministro Rui Costa da Casa Civil, né? Eles não desenvolveram uma boa relação ao longo desse tempo. Ele também achou que perdeu a batalha da segurança pública na questão da não divisão do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. O presidente Lula vai aproveitar para criar o Ministério da Segurança Pública antes mesmo da eleição presidencial. É isso que está na cabeça dele nesse momento, né? E há nomes de composição para o Ministério da Justiça. Há possibilidade, né, que eu acho que é minoritária, né, de ocorrer, de o Manuel Carlos de Andrade Neto, que é o secretário executivo do Lewandowski, que foi o chefe de gabinete do Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, que é um personagem, é um advogado jovem, muito bem relacionado com todas as esferas de poder em Brasília, pelo tempo que ele passou no Supremo Tribunal Federal. Tem a confiança do Partido dos Trabalhadores, de todas as alas do PT. Ele pode ser o sucessor num cenário em que o Ministério seria dividido e a área de segurança pública ficasse com o Mário Sarrubo, que é o atual secretário nacional de Segurança Pública. Mas tem a possibilidade também de o presidente Lula oferecer o Ministério da Justiça numa composição política ao senador Rodrigo Pacheco, que não será candidato à reeleição ao Senado, senador por Minas Gerais, foi presidente do Senado, não será candidato à reeleição para o Senado e já disse que quer abandonar a política. O Lula pode, então, oferecer o Ministério da Justiça como uma homenagem ao Rodrigo Pacheco, que já teve ambições de ser ministro da Justiça antes da ascensão do Lewandowski para o Ministério, com a saída do ministro Flávio Dino. E isso ajudaria a negociação no Senado, não só para aprovar o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, mas também nas negociações políticas dentro do Senado com o senador Davi Alcolumbre. Então, há esse cenário, há uma possibilidade ainda de uma troca, né, de cargos e a Simone Tebet, né, ser levada para o Ministério da Justiça. Essa é uma possibilidade, não é uma certeza, porque a Simone Tebet ainda tem planos eleitorais que ela pode levar a cabo em 2026 ou não, né? E o presidente Lula acha muito interessante o tipo de relação que ela estabeleceu com o Fernando Haddad e com outras áreas do governo, muito produtiva essa relação. Ela tem sido uma política muito cooperativa, né, dentro da equipe, e ela já teve também, em outro momento, ambições de ocupar o Ministério da Justiça. Então, essa pode ser uma oportunidade, né? Mas o fato é, o presidente quer que o Lewandowski aceite ficar até março
para que saia junto com os outros 13 ministros que deixarão o governo. Então, aqui, só para reforçar tudo que o Lula já explicou, e ele explicou bastante detalhadamente, mas já tem nomes circulando para comandar essas pastas que podem realmente ser desmembradas aí, né? Então, hoje a gente tem o Ministério de Justiça e Segurança Pública, então isso pode ser desmembrado e a gente tem nomes que já estão cotados aí. O Rodrigo Pacheco é o nome principal, né, a ser cotado para a Justiça. E ainda segurança pública a gente está a ver. É um grande pepino, né, a segurança pública. É importante. Mas, ao mesmo tempo, é a bandeira da eleição, né? Pois A oposição vem forte nisso. Acho que o Ministério, com um nome forte, vai dar uma boa resposta por parte do governo, né, Lula? Deveria. Tem que ter, né? Tem que ter esse discurso forte, que é um discurso que o governo ameaça com o Flávio Dino. O Flávio Dino ocupava bastante a mídia, com operações da PF, com dinheiro sequestrado da bandidagem ligada a organizações criminosas. E o Lewandowski faz um papel mais institucional, né? Cumpriu o seu dever. Estava aposentado, né, Lula? Estava em casa. A mulher nem queria que ele voltasse a trabalhar, e voltou ali no sacrifício. Mas o governo tem que ter essa cara, tem que ter da segurança pública. Um nome forte, porque vai ser uma das bandeiras das eleições aí que a gente tem agora. 2026 já é hoje. E para esse Ministério da Segurança Pública, Gabi, Rodrigo e Chico, começa a circular, além do Mário Sarrubo, que seria uma solução natural e tem pegada para isso. Sim. O Sarrubo, a gente tem que lembrar sempre, tem uma história de enfrentamento ao PCC, quando foi procurador-geral de Justiça aí em São Paulo, né? Tem uma relação muito boa com o Geraldo Alckmin, tá? Desculpem o quase ato falho com o Geraldo Alckmin. Eu ia falar Michel Temer aqui. Tem uma relação muito boa com o Geraldo Alckmin. Agora começam a falar no nome do Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que eu não acredito, porque isso que o Chico falou aqui mais cedo, o Andrei Rodrigues tem que ficar na Polícia Federal, né? Porque a Polícia Federal é fundamental nesse enfrentamento e o Lula não pode descobrir uma casa muito complicada, que é a PF. Né? Não pode pensar no descobrimento dessa casa. Agora, tem um nome de fora do PT que eu acho que pode aceitar essa missão e tem essa ambição e pode ser uma solução eleitoral, que é o Ricardo Capelli, do PSB, aqui de Brasília. Ele pode aceitar não ser candidato em Brasília, o que ajudaria numa composição política, e por tudo que ele fez na intervenção durante o 8 de janeiro, ele pode ter uma estrutura para tocar esse Ministério da Segurança Pública. O nome que sabe fazer barulho. Quando eu citei o Flávio Dino, ele fazia dupla com o Flávio Dino nesse sentido, divulgava muitas operações. Ô Lula, tem um assunto que a gente está aqui desde o começo do programa ensaiando começar a trazer os detalhes, mas não falamos ainda, que é sobre a queda do Bolsonaro, Segunda literalmente. Queda. Dessa vez foi a queda. A queda e a queda. Física A queda e a queda. do Bolsonaro, né? Que foi algo que contou quem foi. Rodrigo Viana começa a rir aqui do meu lado. Por causa da foto que colocaram na matéria. Mas vamos lá, é coisa séria. Mas quem contou essa história veio a público por causa da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela disse hoje que o Jair teve uma crise enquanto ele estava dormindo, caiu da cama e bateu a cabeça num móvel na prisão. A Michele e o Carlos Bolsonaro, o filho dele também, foram para a Polícia Federal para fazer uma visita lá em Brasília e dizem que se depararam com o Jair acidentado. Vamos ver o que o Carlos Bolsonaro colocou lá no X. Posteriormente, conversei com a Michele Bolsonaro, que estava nitidamente e de forma compreensível muito apreensiva, pois ao conversar com ele, Bolsonaro, Jair,
soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. A polícia só percebeu que o fato havia acontecido pela manhã, ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem o velho atordoado. Gente, foi ele que disse o velho atordoado. Nossa, ele está traçando um retrato de decadência para o próprio pai, né? E aí disse que a Michelle está em contato com os responsáveis e eu acompanho neste momento até a possível liberação do meu pai para exame, se ainda estiver vivo. Meu Deus. E a hora que ele fala do velho atordoado, quer dizer, ele é o manejo errado do português, né? Porque ele quis dizer que o velho que naquele momento estava atordoado. Mas ele citou desse jeito que fica como se o Bolsonaro fosse permanentemente atordoado, o que ele também é, o que é uma verdade, né? Sim. É o velho atordoado que tentou arrancar a tornozeleira com aquele aparelho de solda, mas é uma manifestação típica, é carluxiana, né? Bem típica do Carluxo, né, Gabi? Você ia citar mais uma notícia? Não, tem uma comparação que a Juliana Dalpiva trouxe no nosso site que eu acho importante, porque a gente lembrar quais são as condições em que o Jair Bolsonaro está nesse momento na prisão, que é uma condição de bastante privilégio se a gente comparar com as pessoas da idade dele que estão presas. Então, a Juliana Dalpiva fez esse levantamento levando em consideração os dados do DPEM, né, o Departamento Penitenciário Nacional. Olha, são dados do primeiro semestre de 2025, mostrando que o Brasil tinha ao todo 3.514 pessoas com mais de 70 anos, que é a idade do Bolsonaro, presas em regime fechado. E desses idosos, desses 3.514, 721 estão detidos em unidades prisionais sem nenhum médico. O Bolsonaro, ele está sendo acompanhado em um lugar com assistência médica 24 horas, ali na Superintendência da Polícia Federal. Então, acho que é sempre bom a gente lembrar a condição da prisão dos idosos, enfim, das pessoas todas, mas nesse caso com um recorte de idosos aqui no Brasil. Lula. Eu quero só fazer uma atualização aqui. Bom, primeiro que nesse comunicado do Carlos Bolsonaro, nesse post dele, você vê que ele também está atordoado, ele é um atordoado, né? Ele próprio, Carlos Bolsonaro. Ele escreve, ele comete um erro no primeiro parágrafo, que ele fala, o velho estava com os pés sangrando, está lá no primeiro parágrafo. Depois ele escreve 2 vezes, nitidamente, né? Ele fala de que houve um suposto pesadelo que teria derrubado o Bolsonaro. Agora tem mentiras, né? Como sempre, nesse comunicado e no comunicado que a Michelle Bolsonaro fez do acidente com o Bolsonaro. Por quê? Ela disse que não tinha tido atendimento médico. É mentira, né? O Bolsonaro foi encontrado com um pequeno corte na cabeça de manhã cedo, por volta de 7h50 da manhã, pela dupla que faz a vigilância dele. Quando entraram, né, na cela, no quarto onde ele está preso, e verificaram que tinha um pequeno corte na cabeça. E o Bolsonaro disse que esse pequeno corte não era problema nenhum, que ele tinha levado uma pequena queda de madrugada e recusou o atendimento médico, disse que estava muito bem. A Michelle só chega, né, na Polícia Federal pouco antes das 9 horas da manhã. Às 9 horas ela entra lá e aí deveria ficar só meia hora, fica 48, 50 minutos e sai fazendo um escarcéu já na calçada da Polícia Federal, esperando o médico. E aí ela pede um atendimento médico e a Polícia Federal disse que não precisava porque o próprio apenado tinha recusado. Então eles começa a confusão, a divulgação por esse comunicado do Carlos Bolsonaro. Então vão criando o caso aonde não existe. E o Carlos Bolsonaro protesta, né, pelo fato lógico de que se o pai dele está preso, ele tem que pedir atendimento médico a quem o sentenciou, Sim. No caso o Supremo Tribunal Federal. Então foi feito o pedido via advogados e o ministro Alexandre de Moraes recusou o primeiro pedido de levada, de envio do Bolsonaro ao hospital,
porque o próprio apenado tinha recusado essa ajuda de manhã cedo. Não tinha necessidade. Então estamos nessa situação em que o Estado que cuida do preso, né, diz ele não precisa desses cuidados porque ele recusou. E o que aconteceu foi uma pantomima, né, criada pela Michelle e pelo Carlos Bolsonaro com um único objetivo midiático de criar esse buzz, de criar esse buchicho nas redes. Até por isso, tudo que o Lula contou aqui, né, enfim, de que o Bolsonaro, num primeiro momento, disse que estava tudo bem, depois a Michelle foi lá e tal, o Alexandre de Moraes, depois, ele negou a leva, né, a transferência, exatamente essa palavra que eu estava procurando, do Bolsonaro para o Hospital Death Star, lá de Brasília, onde ele normalmente é atendido. Então, a gente tem essa atualização também. Ele fala que não precisa, então estava resolvido. É uma forma de ocupar as redes, ocupar o noticiário, e a cada vez que eles lançam essa, é uma pitada a mais para ir cavando uma prisão domiciliar, que eu acho que está bem distante, pelas respostas que o Alexandre de Moraes tem dado, né? Ele não tem negado visita, está uma certa normalidade na questão das visitas, aliás, é o esperado mesmo, né? As pessoas têm direito, com algumas regras, a ter visitas. Não negou nem entrevista, o Bolsonaro ia dar uma entrevista que acabou sendo cancelada porque ele foi para o hospital no dia 24, 25 de dezembro, mas o Alexandre de Moraes está sendo cauteloso. Cada vez que o Bolsonaro reclama de algum problema médico, faz um laudo, vamos mandar o médico ver. A hora que viram que precisava mesmo da cirurgia da hérnia, então faz, então leva. Mas aí eles queriam emendar a internação que durou 7 dias com uma prisão domiciliar. Ele falou, não, volta. E o barulho do ar-condicionado? O barulho do ar-condicionado. Então, eu acho que eles estão tentando criar o clima para domiciliar, que me parece ainda está longe de chegar, Chico. Aquele episódio lá da solda na tornozeleira, aquilo tira qualquer chance de domiciliar. Porque normalmente, e aí é do jogo do sistema carcerário, no geral, e dos apenados que estão com tornozeleira, se mexer com a tornozeleira, fica difícil reivindicar. Significa que não tem bom comportamento. O benefício, né? exato. Não tem bom comportamento. Então, é mais um motivo para que ele tenha que esperar mais um pouco, Gabi. Lula tem uma informação que ele quer trazer aqui em 38 segundos, e eu estou acreditando em você, tá, Lula? Vamos lá. 38 segundos aqui para a gente não estourar. Então vamos lá. Caso Master, né? O Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal pediu depoimento de novo no final do mês de janeiro, agora na última semana, de 2 diretores do Master, do sócio do Daniel Vorcaro Augusto Lima, do presidente do BRB e de mais um diretor do sistema financeiro do BRB, porque há incongruências na investigação. E mais uma coisa, o ministro Jonathan de Jesus, daqui a pouco, deve soltar um novo comunicado, o ministro do TCU, nesse novo comunicado ele deve abrir o sigilo, segundo ele, de todas as investigações do Banco Master. Né? Então, ele está em guerra com o Banco Central. O Banco Central contesta essa determinação de deixar que o TCU veja as investigações. E aí mais um caso do Jonathan de Jesus, que tem uma reportagem, tem um artigo espetacular no ICL Notícias, no nosso site, artigo da Amanda Miranda, né, repórter nossa, lá de Santa Catarina, mas é que vocês sabem que no dia 21 de maio, né, do ano passado, quando foram apreendidos os bens do careca do INSS, entre os bens do careca do INSS foi apreendido a BMW X1, que pertence à mulher do Jonathan de Jesus. Exatamente. Era uma BMW que ela usava, ela se chama Thales Mendes Santos de Jesus, ela usava a BMW que estava em nome do careca do INSS. Meu Deus do céu. Esse é o Jonathan de Jesus. Que de Jesus só tem um nome. De Jesus passa muito longe. É isso aí. Lula, obrigada por essa informação aqui até o último segundo do N2. Até a próxima, querida. A gente se vê. Uma informação que dá 2 programas a partir de agora. A gente vai continuar aqui conversando fora do ar. Mas que dá para continuar se informando no nosso site, clnoticias.com.br. Vamos nessa, porque agora a gente tem o Precisamos Conversar.
e, na sequência, o Espiritualidade na Ação. Então, Valeu. Vamos ficar na companhia delas e depois também do Espiritualidade. Valeu, Gabi. Valeu, pessoal. Valeu. Até amanhã. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar, com grandes professores, entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar.